Gente, hoje de manhã uma amiga me ligou para falar a respeito de um vídeo que eu postei aqui no meu Instagram, mostrando a situação no bairro de José Gonçalves, em Búzios, né? E aí essa minha amiga me ligou, ela é de Curitiba, mas atualmente ela tá morando fora do Brasil. E aí ela me ligou, perguntou se estava tudo bem e tudo mais, e aí ela pegou e falou, né? Mai, eu sei que você mora em Búzios e que o olhar de quem vive na cidade é diferente do olhar de um turista, né? Mas não é só Búzios que tá abandonada desse jeito, não é só Búzios que tem problema. Todo o Brasil tá nessa mesma situação, né? E inclusive o Búzios, se comparar Búzios com outras cidades do estado do Rio de Janeiro, Búzios ele dá de 10-0 em todas as cidades do estado, né? E aí eu, né, fui conversando, primeiro ouvi o que ela tinha a me dizer, a opinião dela, e depois eu expliquei pra ela o meu posicionamento, o porquê de eu estar sempre aqui nas redes sociais, cobrando, fiscalizando por melhorias para a cidade de Armação dos Búzios. Não só de Búzios, também mostro algumas coisas na região dos lagos, mas eu acabo mostrando mais Búzios porque é onde eu vivo. E é um lugar que eu escolhi pra viver, que eu amo, né? É uma cidade que eu aprendi a amar. E aí, na conversa com ela, eu expliquei que não é porque todo o Brasil está abandonado, não é porque todas as outras cidades do estado, ou até mesmo, né, estão aí largadas, não é que o Rio de Janeiro ainda é a melhor, né, é vista como uma cidade boa, uma cidade segura, tranquila, e de fato, Búzios tem muitas qualidades, né, mas nós não podemos fazer vista grossas para a realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos falando de Búzios, gente. Nós não estamos falando de uma capital, de uma cidade grande. Nós não estamos falando de uma São Paulo da vida, entende? Se não me engano, Búzios tem só 71 metros quadrados, né, de quilômetros, de quilometragem de território. E é uma cidade que tem o quê? 40 mil habitantes, gente. Uma cidade que arrecada bilhões todos os anos. Para você ter um exemplo, em 2025, durante todo o ano de 2025, Búzios arrecadou 753 milhões e alguns quebradinhos ali. E essa arrecadação vem, né, dos impostos gerados na cidade, né, IPTU e tudo mais, assim como também vem da arrecadação dos royalties de petróleo. Também recebemos muito dinheiro que vem federal para a cidade. E a gente, quem vive aqui, vive numa situação que assim, é surreal de ver, gente. Uma cidade tão pequena, que recebe tantos recursos, uma cidade que tem poucas, né, habitantes, uma cidade que tem tudo para ser uma cidade modelo, para ser um exemplo dentro do estado do Rio de Janeiro. E, infelizmente não é isso que a gente vê acontecendo. Vocês podem ver aí os conteúdos nas minhas páginas, gente, nas minhas redes. É triste de ver o descaso com a cidade. Uma cidade bilionária. Só hoje, Búzios recebeu, acho que não sei quantos, 15 milhões de royalties. E amanhã vai receber mais uma parcela de royalties do pré-sal. Então, assim, a população fica se perguntando. E eu posto esses vídeos porque eu não me conformo de saber, de entender que é uma cidade tão rica, que a gente paga tanto imposto, que a gente tem um custo de vida tão alto para viver aqui. E ainda assim, para onde vai esse dinheiro? Cadê a infraestrutura da cidade? Não tem. Então, assim, tem que ser explicado. É por este o motivo que vocês sempre me veem nas redes sociais expondo as coisas ruins, as coisas erradas aqui de Búzios. Não é por picuinha com A ou B, não é porque eu tenho alguma coisa com a Câmara, alguma coisa com a Prefeitura. Não, gente. É realmente uma revolta de não conseguir enxergar para onde para onde vai todo o dinheiro que entra nessa cidade. Gente, para pensar comigo. São royalties, são temporadas de navio, é uma cidade conhecida internacionalmente, que movimenta o turismo, sabe, a torto e a direita. Como que não tem infraestrutura? Não dá pra ficar só nessa maquiagem, igual a gente vê fazendo. É muita maquiagem, é muito marketing, mas quem vive aqui, vive no abandono. Essas imagens que eu postei hoje do bairro de José Gonçalves, é um exemplo. Temos vários outros bairros dentro da cidade, o próprio centro, a própria Orla Bardot, tá assim, abandonada, o pier do centro tá abandonado. Pra onde foi a arrecadação dos navios do ano, da temporada passada? Cadê essa arrecadação, gente? Que a gente não vê voltando pra infraestrutura. A baixa temporada, o inverno tá quase acabando. E a gente ainda não viu nenhuma reforma, nenhuma obra no pier central pra poder receber a próxima
próxima onda de navios, a próxima temporada dos navios. Então é assim, é a população que tem que ficar cobrando. Quando a gente cobra, a gente é retalhado, a gente é ameaçado, a gente é perseguido, a gente perde trabalho, a gente perde emprego, entendeu? As pessoas deixam de ser seus amigos, as pessoas passam a tratar você como se você tivesse lepra, porque tem medo de te verem andando com você. Tem pessoas que entram em contato, que te liga, que manda mensagem no privado falando: ah, eu não curti, eu não comentei lá em tal coisa que você postou, mas eu concordo, é real, é isso aí mesmo. Só que se a gente cobra, a gente é retalhado. Se a gente não cobra, a gente vive na M. Porque isso aqui é uma verdadeira porcaria, gente. É uma merda. Isso que acontece na cidade. Então, assim, não tem como achar isso normal. Então, esse vídeo é pra explicar, pessoal, o porquê de vocês me verem sempre aqui nas redes sociais reclamando, cobrando. É porque não tem explicação. É revoltante ver as matérias, ver as notícias, procurar as informações e você vê a quantidade que essa cidade arrecada e a situação que as pessoas vivem. Sem contar na destruição do meio ambiente que a gente tem visto aí. Então, assim, o maior atrativo da cidade é o meio ambiente. E o que a gente vê é uma destruição sem freios, sem precedentes. Então, é por isso que eu tô sempre aqui nas redes sociais reclamando, fiscalizando, cobrando, expondo. Porque quando a gente expõe, eles passam vergonha e acabam tendo que fazer, né? E também, quando a gente expõe, as coisas acabam saindo aqui da nossa bolha e a solução dos problemas acabam chegando, acaba aparecendo. É exatamente isso, tá? Então, foi essa minha conversa com a minha amiga, foi isso que eu expliquei pra ela, que por mais que o Brasil esteja, sim, né, nessa situação econômica totalmente, né, por mais que o país esteja abandonado, a gente não pode normalizar que porque o país está assim, a gente tem que aceitar a cidade desse jeito. Não, Búzios é uma cidade bilionária e não merece isso que ela vem vivendo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Responda aí. Você também se sente revoltado quando vê as coisas aqui na cidade e vê que a gente não tem força, a gente